Fala galera do futebol, bem-vindos ao Macite Palpites, o seu canal onde a paixão pelo futebol encontra as melhores análises e palpites para as grandes partidas do mundo. Copa da República Tcheca, temos a equipe do Slavia Praga enfrentando a equipe do Sigma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Pelo Campeonato Tcheco, a equipe do Slavia Praga é a primeira colocada com 72 pontos ganhos. Já a equipe do Sigma, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Pelo Campeonato Tcheco, a equipe do Sigma é a 7ª colocada com 39 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 4 vitórias ficou para a equipe do Slavia Praga e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro, para essa Copa da República Tcheca, vamos de casa, Slavia Praga para vencer. Liga dos Campeões da CONCACAF, temos a equipe do Al-Ahly Sudan da Mauritânia enfrentando a equipe do Al-Ahly do Egito. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly da Mauritânia, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. Esse é o jogo de volta, já que a equipe do Al-Ahly venceu o primeiro jogo por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly do Egito, perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, uma vitória para a equipe do Al-Ahly da Sudã, um empate e 3 vitórias para a equipe do Al-Ahly do Egito. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, empate fora. Liga dos Campeões da CAF, temos a equipe do Rabat do Marrocos enfrentando a equipe do Pirâmides do Egito. O primeiro jogo, a equipe do Pirâmides venceu o jogo por 4-1. Esse é o jogo de volta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rabat, venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pirâmides do Egito, empatou 2 e venceu 3. Os últimos 3 confrontos dessas duas equipes, uma vitória para a equipe do Rabat, um empate e uma vitória para a equipe do Pirâmides. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Championship, campeonato inglês da 2ª divisão, temos a equipe do Middlesbrough enfrentando a equipe do Lens. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Middlesbrough, empatou 1, perdeu 1, venceu 3. A equipe do Middlesbrough é a 5ª colocada com 60 pontos ganhos. Já a equipe do Leeds United, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. A equipe do Leeds United pela Championship é a 3ª colocada com 82 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, uma vitória ficou para a equipe do Middlesbrough e 4 vitórias para a equipe do Leeds United. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Leeds United para vencer. Liga dos Campeões, fase de semifinal. Temos a equipe do Arsenal da Inglaterra enfrentando a equipe do Real Madrid da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal pelo campeonato inglês, empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pelo campeonato espanhol pela equipe do Real Madrid, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse confronto, vamos de ambas equipes marcam. Liga dos Campeões, temos a equipe do Bayern de Munique da Alemanha enfrentando a equipe do Inter de Milão da Itália. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique pelo campeonato alemão, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Inter de Milão pelo campeonato italiano, venceu 3 e empatou 2. Os últimos 5 confrontos nessas duas equipes, 4 vitórias ficou para a equipe do Bayern de Munique e 1 vitória para a equipe da Inter de Milão. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de ambas equipes marcam. Copa Libertadores, temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Carabobo da Venezuela. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. A equipe do Botafogo pelo grupo A teve seu primeiro jogo
e acabou sofrendo a derrota. Já a equipe do Carabobo, também do grupo A, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Carabobo também perdeu sua primeira partida. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Botafogo para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Libertad do Paraguai enfrentando a equipe do Talleres de Córdoba da Argentina. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Libertad, venceu 4 e empatou 1. Pelo grupo D da Libertadores, a equipe do Libertad teve sua estreia e conseguiu seus 3 pontos ganhos. Já a equipe do Talleres de Córdoba, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 2. E pela estreia do grupo D, a equipe do Talleres de Córdoba acabou perdendo sua partida. Melhor opção para esse novo encontro, vamos deixar esse jogo aberto, caso fora, aonde haja um vencedor na partida. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do Atlético Grau do Peru. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Grêmio, do grupo D da Copa Sul-Americana, estreou com vitória, conseguindo seus 3 pontos. Já a equipe do Grau, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. E seu primeiro jogo pela Copa Sul-Americana acabou perdendo sua partida. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Grêmio para vencer. Pela Sul-Americana, temos a equipe do Independiente da Argentina contra a equipe do Boston River do Uruguai. Seu primeiro jogo pela equipe do Independiente do grupo A da Copa Sul-Americana acabou perdendo sua partida. Nos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Já a equipe do Boston River, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. E justamente esse empate foi pela Copa Libertadores. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Independente para vencer. Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Copa Sul-Americana, temos a equipe do América de Cali da Colômbia enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América de Cali, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Pelo grupo C, a equipe do América de Cali venceu sua primeira partida conquistando seus 3 pontos. Já a equipe do Corinthians, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Corinthians ainda não conseguiu somar. Melhor oportunidade para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vamos de Corinthians para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Ainda pela Copa Sul-Americana, temos a equipe do Vasco enfrentando a equipe do Porto Cabaleiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Vasco pelo grupo G da Copa Sul-Americana é a primeira colocada, com 1 ponto ganho. Já a equipe do Porto Cabaleiro, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e empatou 4. Pela Sul-Americana, conseguiu conquistar 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto entre Vasco e Porto Cabaleiro, vamos de casa, Vasco para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Estudiantes da Argentina enfrentando a equipe da Universidade do Chile. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estudiantes, venceu 1, empatou 1, perdeu 3. A equipe dos Estudiantes, pelo grupo A, é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe da Universidade do Chile, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe da Universidade do Chile é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto entre Estudiantes da Argentina e Universidade do Chile, vamos de casa, Estudiantes de La Plata para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do
Peñarol do Uruguai enfrentando a equipe do Bulu Bulu da Bolívia. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Peñarol, perdeu 3, venceu 2. E pelo grupo H da Libertadores, a equipe do Peñarol perdeu sua primeira partida. Já a equipe do Bulu Bulu dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 2. E pela Copa Libertadores, ela é a primeira colocada do grupo H com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto entre Peñarol e Bulu Bulu, vamos de partida de gols. Partida acima de 2 gols e meio. Copa Libertadores, temos a equipe do River Plate da Argentina enfrentando a equipe do Barcelona do Equador. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do River Plate, empatou 3 e venceu 2. Pelo grupo B da Libertadores, a equipe do River Plate é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Pelo grupo B da Libertadores, a equipe do Barcelona é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. River Plate para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Arsenal vs Real Madrid, ambas equipes marcam. Bayern de Munique vs Inter de Milão, ambas equipes marcam. Estudiantes vs Universidade do Chile, casa, Estudiantes para vencer. Libertad vs Talleres de Córdoba, uma dupla chance, casa ou fora, onde haja um vencedor na partida. Peñarol vs Bulu Bulu, partida acima de 1,5. River Plate vs Barcelona de Guayaquil, casa, River Plate para vencer. Botafogo vs Carabobo, casa, Botafogo para vencer. América de Cali vs Corinthians, partida acima de 1,5. Independente de River vs Boston River, casa, Independente para vencer. Grêmio vs Atlético Grau, casa, Grêmio para vencer. Caracas vs Cianciano, uma dupla chance, sendo que haja um vencedor na partida, casa ou fora.